A primeira questão, lembrem que estou trabalhando de forma lúdica, certo, com vocês, para que a gente possa compreender primeiro as questões, os porquês, desta forma. Isso é valioso. Quando eu falo, por exemplo, que a gente precisa trabalhar, aí vocês vão entender o que significa os terços, né? Agora estou trabalhando com cabelo longo, veja, um cabelo muito longo. Então, quando eu trabalho com um cabelo longo, eu preciso ter a certeza, vou baixar um pouquinho aqui, obrigado, querida, muito bem. Eu preciso visualmente separar o cabelo em 3 partes, minimamente, tá? Onde eu tenho a raiz, o meio e as pontas. Dessa forma, deixa eu até encurtar um pouco o meu cabelo aqui, porque ele está muito longo para mostrar para vocês. Muito bem. Dessa forma, eu preciso entender, vamos trabalhar, por exemplo, agora falando de duas técnicas que eu adoro, canais e slice. 2 técnicas fantásticas para cabelos com curvatura, cabelos longos, canais ou slice. Eu preciso trabalhar, geralmente não, eu recomendo, né, no terço final, aonde? Eu vou entrar e fazer os movimentos no terço final, nas pontas. Quando eu entro e segurando a mecha, vamos supor que o cabelo tenha esse comprimento, eu seguro a mecha aqui e entro com a tesoura aqui, eu tenho que saber por que estou fazendo isso e o que vai acontecer. E aí que vocês vão entender. Lembra das questões da queda e quando ela começa a se assentar? Pois bem, eu tenho um conceito para textura. Quando eu aplico a texturização no terço final, eu estou encaixando o corte. Quando eu avanço a minha textura para o campo médio do comprimento, seja ele qual for, principalmente agora falando de cabelos médios ou longos, eu tenho que saber que eu estou provocando uma curvatura, eu estou provocando uma figura, eu quero uma curvatura. Então nada em corte de cabelo pode ser muito surpreendente para ti que domina as informações. Porque senão a gente fica assim, meu Deus, por que deu certo? Olha, ficou lindo, mas não sei por quê. Ou, meu Deus do céu, por que deu errado? Também não sei o que eu estou fazendo. Se tu não sabe o que está fazendo, como vai corrigir? Se tu não sabe como está fazendo, como vais, por exemplo, repetir se a cliente está satisfeita? Eu não gosto muito de cortes espirituais ou manobras, eu sei fazer isso e acho bem interessante. Talvez no final um back cutting, ok, maravilha, mas a textura ela tem que ser bem pontual e vocês vão entender onde eu quero chegar aqui. A primeira questão, trabalhar no terço final, certo? Uma dica valiosa em cabelos longos. Para isso eu preciso posicionar a mão no lugar certo, porque se eu seguro a mão aqui, eu vou vir com a textura no lugar certo. Se eu seguro a mão aqui, ao invés de trabalhar na ponta, eu vou trabalhar aqui no meio. Posso criar problema. Outra questão valiosa com vocês, em cabelos longos principalmente, é respeitar o quê? Tá? Respeitar a direção. Ou seja, aqui eu tenho uma figura representada pela horizontalidade. Talvez um pouco inclinada pela variação da câmera, mas horizontal. Quando eu trabalho em slice e canais, inicialmente eu preciso o quê? Inicialmente, não é uma questão, por exemplo, assim, é só assim que se faz, mas eu tenho que ter um contexto, eu tenho que começar as coisas e saber o próximo passo. Inicialmente eu vou criar acabamento, por exemplo, tá? Também de maneira horizontal. Vocês estão vendo? Veja, não é o risco, é o acompanhamento da forma. Agora vamos imaginar nós, certo? Que o cabelo tem um corte inclinado. E aqui inclinado para trás. Quando eu entro no cabelo, eu preciso trabalhar. Veja, olha só, achei a ponta aqui no meu dedo. Eu vou entrar com a tesoura dessa forma. Eu vou entrar com a tesoura aqui, certo? Desta forma. E aí vamos usar algo que não é o risco, mas vocês já me viram fazer, eu acho bacana. Entro com o primeiro golpe da tesoura aqui. Maravilha. Escorrego esta mão. E o segundo, onde eu vou trabalhar, mais aqui, escorrego a minha mão. O terceiro, aqui. E escorrego a minha mão. O quarto, se necessário, aqui. E escorrego a minha mão. Notem que eu estou texturizando, respeitando a direção do cabelo. Então eu tenho que entender como ele está cortado. Ele está cortado em diagonal para trás, ele está cortado em diagonal para frente, como ele está realmente cortado. Quando eu texturizo, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Quando eu texturizo um lado da cabeça, eu venho com a tesoura da frente para trás. Quando eu texturizo o outro lado, será que eu não venho de trás para frente? Veja, faça uma reflexão agora. Flita comigo. Você segura a tesoura, segura o cabelo deste lado da cliente, da frente para trás, ok? E do outro lado, dá a volta nela e será que não está fazendo todos eles de trás para frente?
Temos consciência de direção do fio curto empurrando o longo, do que estamos fazendo de um lado, de trás para frente, e desse talvez da frente para trás, na hora do acabamento? Tenho que ter consciência. Então, respeitar a figura é fundamental, certo? E ter mobilidade e percepção do que eu seguro na mão é fundamental. Se eu não tenho essa mobilidade e essa percepção, o que eu faço? Eu começo a texturizar de um jeito que eu chamo de equivocado. Ou seja, eu seguro a mão parada, texturizo, 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 texturizo. Eu vou fazendo porções horizontalizadas. Eu quero mostrar para vocês isso, como é bacana. Dá uma olhada, tá? Então eu faço aquela textura, rasgo o cabelo, deslizo a tesoura, maravilha. Ok, mas vamos analisar o que temos, tá? Agora, veja, aqui eu tenho uma entrada de tesoura, tá? Por exemplo, da frente para trás. No terço final, olha aqui a ponta, o cabelo está cortado dessa forma. Aqui está correto, aqui está correto, aqui está correto, aqui está correto. Ou veja, aqui está correto, aqui está correto, aqui está correto, aqui está correto. Todas elas têm a mesma distância, uma distância proporcional ao acabamento do cabelo. Se eu seguro o cabelo equivocado, aqui eu começo correto, mas não deslizando a mão. Esta parte eu texturizei mais para cima. E eu garanto para vocês que é justamente, vamos demarcar os fios, aqui, aonde o cabelo foi texturizado mais para cima. Isso que eu estou sendo gentil, porque geralmente a textura vem aqui em cima, as pessoas deslizam o cabelo, ele é longo e a textura vem aqui em cima. Esta parte já está com um desgaste em relação ao terço final diferente desta. Então eu começo muitas vezes a sofrer com a escova. No calor, maravilha, ele fica, quando ele começa, ele muda direções. São valiosíssimas para que a gente consiga, tá, compreender exatamente o porquê que estamos fazendo essas questões. Vocês vão se aprofundar comigo no mundo do acabamento, no mundo das texturizações, onde vão entender cada técnica, porquê, como, aonde, de que forma ela é aplicada. E depois ver tudo isso, tanto nas manequins quanto em pessoas reais, certo? E isso é mágico. E aí vem aquela questão, quanto mais curto o cabelo, e aí vem o Chanel, né? E o Chanel e o seu degrau. Quem já viu isso aí? Ai meu Deus, tem um buraco, ai meu Deus, tem um dente, ai o que eu faço agora? E começa a rezar. Aí eu pego a navalha e vai, eu começo a bater tesoura de dente no meio, uma oração, né? Peça a Deus ajuda e vai bater. Às vezes dá certo, mas se deu certo, foi tanta inspiração e bateção de tesoura que eu não sei nem como eu cheguei lá. E se eu não sei como eu cheguei lá, para corrigir uma estrutura mal feita, como essa, mal cortada, eu sempre vou cair no mesmo buraco. Então, quando eu construo um corte com consciência e aplico a texturização para que o cabelo e a cliente seque ele e ele encaixe certinho, eu me mantenho calmo e eu sei qual é o próximo passo. Eu não me desespero, eu sei qual é o próximo passo. Eu confio no processo e no método, eu sei qual é o próximo passo. Quando eu estou inseguro, isso acontece bastante, vocês vão se identificar no cabelo curto, já vou chegar no cabelo curto, tá? Vamos trazer para cá. Veja, olha o caos, certo? Como sair deste caos? Veja, marcações, um cabelo denso, está bem cortado, tá? Mas está mal acabado. Como sair disso para algo mais leve, fluido e com bom acabamento? Tudo feito com calma. Nós temos um hábito enquanto estamos cortando o cabelo curto. Claro que aqui o meu cabelo está seco, né? Mas a gente vem, quem se identifica aí, olha lá, corta, larga, chacoalha e desfia. Aí pega a outra, corta, larga, chacoalha e desfia. E vem vindo, e corta, uma, duas, larga, chacoalha, batidinha e desfia. Quando nós entendermos que tudo tem o seu momento, a gente começa a cortar com mais tranquilidade. Porque nós queremos enxergar as coisas prontas antes e no momento inadequado.